Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição dessa quinta-feira muito movimentada, né, depois dos últimos acontecimentos, dessa batalha judicial que se inicia entre CRVG e 777 pelo controle da Vasco da Gama SAF. Como fica, né, a Vasco SAF agora, quem manda, quem desmanda, enfim. Vou tentar nesse vídeo aqui explicar mais ou menos e vou colocar duas opiniões aqui, que dois comentaristas, né, um é o Rodrigo Capello, especialista até em SAF, em economia, o outro é o Thiago Leifert, que teve acesso ali a algumas informações sobre 777, enfim, vou trazer essas opiniões para você tirar a sua própria conclusão. Bom, é muito difícil falar qualquer coisa sobre isso. Primeiro, cara, eu não sou advogado, então eu não posso dizer aqui quem tá certo, quem tá errado. Não entendo nada de direito, né? Eu sou jornalista, não sou advogado. Então, para mim, fica difícil dar uma opinião e falar que a ação tá certa, a ação tá errada, a 777 tem razão, a 777 tá errada. Enfim, de verdade, quem decide isso, né? É a justiça, os juízes, enfim. Então a minha missão aqui é trazer para vocês a situação atual e trazer opiniões de pessoas que tiveram acesso ao que está acontecendo. Primeiro, o que eu pude pesquisar e entender o que está acontecendo. O Vasco voltou a ser associativo? Não. O Vasco continua sendo o Vasco da Gama SAF. Porém, quem agora tem o poder de decisão é o Pedrinho, né? É o CRVG. Porque com a liminar, pelo menos até o momento que a liminar estiver de pé, Josh Wander, Pasco e os 5 conselheiros, né, da 777 na Vasco da Gama SAF foram afastados, né? Então, se essa liminar se manter de pé, o CRVG pode indicar 5 conselheiros e, enfim, terá ali a maioria, né, nas decisões da Vasco da Gama SAF. Mas o fluxo de caixa, patrocínio, o novo técnico que está chegando, tudo, pelo menos as informações que a gente tem, continua a mesma coisa, beleza? Então, eu vou colocar aqui agora o Thiago Leifert, que ele teve acesso a algumas informações sobre a situação da 777, que pode estar em estado de falência, sobre essa movimentação do Vasco na justiça, e ele traz algumas informações. Tá acontecendo aquilo que eu falei para vocês que ia acontecer, né? O caminho está sendo desenhado de falência da 777 lá fora. Corre em segredo de justiça esse pedido do Vasco, essa liminar do Vasco. É uma cautelar, né? Eles pediram um negócio de cautela lá. Eu não entendo muito bem os termos, mas eu sei para que serve. O segredo de justiça. No futebol não tem segredo de justiça, né, irmão? Todo mundo fica sabendo de tudo. O Vasco está certo. O Vasco está agindo direito. Embora a decisão tenha sido, digamos, exótica, uma decisão muito boa para o Vasco. Uma decisão que eu achava que nunca aconteceria, de um juiz permitir que o Vasco bloqueasse a 777, em termos leigos, de mandar nas coisas. Não está mudando o estatuto, não está mudando nada. Qual é a preocupação do Vasco, que eu acho justa, e foi aquela que eu falei para vocês aqui. Se a empresa, a 777, está com problemas financeiros gravíssimos, ela pode, no momento de um processo nos Estados Unidos, ou de algum desespero, entregar o Vasco como garantia para alguém. Isso não pode acontecer. O Vasco não pode trocar de dono sem que o Vasco saiba o que está acontecendo. Quando a 777 também, na semana passada, afasta os 2 contatos do Vasco, os caras que vieram aqui negociar foram afastados, e o Vasco não tem mais com quem conversar, o Vasco está se defendendo. Está falando, está com um problema lá, esse problema não pode interferir em nós aqui, senhor juiz. Eu não posso deixar que eles peguem e deem o Vasco de presente para alguém, uma pessoa que fala, legal, Vasco, eu não gosto de futebol, não vou vender esse terreno. Também não pode, porque não faz parte da SAF. Mas, não vou mais contratar jogador, não. Não vende todo mundo que eu preciso fazer caixa. Vende todos os jogadores. Para evitar esse tipo de loucura, até explicar lá que não podia pela lei da SAF, que o contrato é diferente, o Vasco está se defendendo, falando, calma aí, enquanto esses caras não resolverem o problema deles lá, a gente tem que tocar a nossa vida aqui do jeito mais seguro possível, porque vai respingar em nós e não pode. Não foi para isso que a gente assinou essa SAF. Então o Vasco está se defendendo, com razão, faz parte do caminho, e a notícia é boa. Como eu falei, vai doer, vai ter problema, provavelmente a 777 vai tentar recorrer, mas eu particularmente não acho que a 777 vai fazer muita força aqui no Brasil. Não vale a pena para eles. Eles têm muitos campos de batalha.
no mundo inteiro para resolver. Empresas em vários lugares de vários setores. Eles vão ter que priorizar. E eu não sei se uma empresa brasileira com o dólar a 5,15 e se o dólar está a 5,15, o lucro deles é 25 centavos, 15 centavos. Eu não sei se eles vão se empenhar em resolver os problemas aqui ou se eles vão abrir mão. Então o Vasco está fazendo a parte dele, que é brigar bastante, lutar, dificultar as coisas, colocar a barreira, falar, estamos aqui, nós vamos lutar pelo nosso clube para que a 777 uma hora fale, tá bom, vai. Sou super a favor, estou dentro e estou torcendo pelo Vasco. Clubismo à parte, né, que a gente brinca, vocês sabem que eu adoro zoar o Vasco da Gama, quando eu estava no 3 na área com o Clear lá, eu adorava pegar no pé, mas para nós, quando um gigante se enfraquece é ruim, para quem gosta de futebol e trabalha com isso, é ruim, cara. Quando o Santos cai para a Série B é ruim, eu perco 6 clássicos no Campeonato Brasileiro, pô. Então eu estou torcendo para que o Vasco resolva mais rapidamente isso aí, o Vasco está certo, o Vasco está fazendo o caminho certo. Quem também comentou sobre o caso foi o Rodrigo Capello. Ontem à noite ainda, logo após a decisão da liminar, né, que tirou a 777 do Vasco, pelo menos de forma liminar, o Rodrigo Capello deu a sua opinião sobre o assunto, dizendo que essa liminar não deve se sustentar e em breve a 777 deve retomar o controle do futebol. Confira o que disse o Rodrigo Capello. Uma decisão tomada agora à noite, na 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, pelo juiz, vou até puxar aqui o nome para não falar errado, Paulo Assede Estefan, tomou uma decisão que ainda é em caráter liminar, mas ele tirou o Vasco SAF, o futebol, do comando da 777 Partners, que comprou o Vasco anos atrás. 70% dessa SAF pertenciam à 777 e agora, pelo menos em caráter liminar, voltam para a Associação Civil Sem Fins Lucrativos, Clube de Regatas Vasco da Gama, presidido pelo Pedrinho, pelo grupo político do Pedrinho. Então, o futebol provisoriamente está com a associação que tinha entrado com uma ação pedindo para retornar ao futebol. Essa é uma ação que corre em segredo de justiça, então até então a gente não tinha detalhes em relação a ela, e nem deveríamos ter, mas como se trata do Vasco da Gama, do futebol, essa decisão em questão de alguns minutos vazou, chegou a alguns jornalistas, inclusive a mim. Tenho aqui a cópia dela, não vou ler ela inteira para não deixar, não fazer os nossos espectadores dormirem, mas o que tem de mais importante aqui é, por um lado, a associação ela admite que a 777 não estava devendo nada em relação às suas obrigações contratuais, mas ela acusa a 777 de não fazer uma boa gestão, de não ter um bom futebol e de estar sofrendo problemas no exterior. A 777 está sofrendo acusações de fraude nos Estados Unidos por parte de outros terceiros com quem ela faz negócios. Então a associação entrou com uma ação na justiça para retomar o futebol e o juiz entendeu que a ação deveria ir adiante, que a associação tem razão e cedeu em caráter liminar. Claro que a justiça ela é imprevisível, né? Até na questão do tempo, e é óbvio que a 777 vai recorrer dessa decisão em caráter liminar para tentar cassar essa liminar e restabelecer o comando do Vasco. Agora, é possível imaginar, ou talvez, não sei se você já teve tempo para conversar com outras pessoas, Capello, sobre como vai ficar a direção do Vasco a partir de agora, né? Nesse momento de transição, a gente não sabe mais quem manda, quem vai estar. Com um novo treinador nesse momento. Você imagina na cabeça do novo treinador. O português já rescindiu seu contrato com a Vitória de Guimarães para vir treinar o Vasco. Como é que será que vai ficar a situação do comando do Vasco no futebol, dentro do centro de treinamento? Porque o Pedrinho sequer era autorizado a entrar no centro de treinamento do Vasco. A partir de agora, há uma rota aí para o estabelecimento dessa nova decisão? Com toda sinceridade, não deu tempo de fazer nada além de ler a decisão, escrever o texto, passar para cá e falar com vocês. Então, ainda não. Mas a gente sabe, assim, teoricamente, o que vai acontecer. Os advogados da 777 vão recorrer e vão se defender para retomar o futebol. Enfim, como tem ainda um trâmite judicial pela frente, né, isso aqui a gente está tratando ainda de primeira instância no Rio de Janeiro, tem depois a segunda instância, depois tem como recorrer ao STJ, eventualmente tem a STF, então assim, tem uma longa disputa judicial que vai se abrir. A gente não tem como prever o que vai acontecer na própria primeira instância do Rio de Janeiro, porque, como a gente está dizendo, isso aqui é uma decisão em caráter liminar, então isso aqui ainda vai ser apreciado pelos juízes em primeira instância.
é imprevisível, a verdade é essa. Essa decisão é uma decisão, e aí eu estou entrando com uma análise minha, não estou mais apenas reportando os fatos, mas é uma decisão bastante inusitada e é uma decisão que ela não é comum, assim, ela não é uma decisão pequena, é importante que as pessoas saibam disso. É uma decisão bastante grave. Você tirar de alguém um ativo que esse alguém comprou, cujo contrato não foi desrespeitado, porque a própria ação, e é importante isso, não é que o juiz deu essa opinião, a própria associação do Vasco, quando abre a ação, ela admite que o contrato vinha sendo cumprido. Então, o juiz, ele tirou o futebol da 777, admitindo que o contrato nem sequer foi desrespeitado, mas que, como o futebol vinha apresentando maus resultados, e por isso ele conclui que há má gestão. Como o Vasco é uma entidade que mexe com paixão, e ele diz isso na decisão, mexe com o torcedor, mexe com algo que é maior do que a própria SAF. E como existem notícias de uma acusação de fraude nos Estados Unidos, e olha, é uma acusação, ainda não houve nem investigação e nem julgamento. Então a 777 ainda não é também culpada dessa acusação de fraude. Isso é um fato. Mas por haver esses elementos, o juiz já tirou o ativo das mãos dos americanos. Então essa é uma decisão bastante controversa, bastante inusitada, e o que vem pela frente é uma longa batalha judicial que talvez mude já amanhã. É realmente imprevisível. Isso no campo judicial. Quem está assistindo a gente, assim como os jogadores, o técnico, os dirigentes da SAF, os contratados, enfim, os profissionais contratados, os membros amadores da associação, a verdade é que ninguém sabe o que vai acontecer daqui em diante. Ninguém sabe, né? Obviamente, todos eles continuam contratados, jogadores, técnicos, profissionais, e todo mundo vai acompanhar com muita apreensão. A SAF do Vasco cai num momento de grande incerteza, né? O único alívio, talvez, e o motivo desse alívio é muito pesar, é que pelo menos o campeonato foi paralisado. Então o Vasco vai ter 2 semanas, talvez, 2 rodadas, na verdade, para talvez resolver um pouco dessa incerteza enquanto o campeonato não está acontecendo. Mas é um momento de grande incerteza para a SAF do Vasco. Então tá aí, né? Bom, a gente não sabe se realmente é só isso que o Rodrigo Capello falou ou se tem mais alguma coisa, né, nesse processo que o Vasco moveu contra a 777. O processo corre em segredo de justiça, então a gente não tem a informação de tudo que o Vasco alegou nessa ação. A única coisa que eu tenho certeza, meus amigos, é que a gente vai ter uma longa batalha judicial pela frente, com toda certeza. Ou então, a 777, talvez, como o Thiago Life falou, beleza, está dando dor de cabeça também, vou vender minha parte no Vasco e vida que segue. Enfim, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante, se inscreva. Saudações, até a próxima. Fui!